A mais nova série da Netflix, Emergência Radioativa, que ficou em top 1 global, foi baseada em um dos maiores acidentes radiológicos do mundo, que aconteceu aqui, no Brasil, em Goiânia, em 1987. E o mais bizarro é que tudo começou de um jeito muito simples, quase que inocente, e se tornou o verdadeiro desastre. Hey, gente, eu sou a Ag e sejam bem-vindos ao Agverso. Hoje a gente vai falar da série que virou top 1 mundial na Netflix. Tá todo mundo comentando sobre. Uns pela história, outros pela qualidade da série, que na minha humilde opinião tá espetacular. E outras pessoas também estão comentando e pesquisando bastante o caso porque não sabiam que a série se tratava de um caso real. Bom, eu tô aqui pra dar pitaco também e falar sobre tudo isso, então vambora. Bom, e como é que começou o início da história, tanto na série quanto na vida real? Tudo começa quando dois homens encontram um aparelho abandonado dentro de um hospital que estava desativado na época. Eles recolhem aquele material e levam para o ferro velho da cidade, acreditando que aquilo poderia ter algum valor financeiro para eles. Só que o que eles não sabiam é que aquele material em si se tratava de uma parte de uma máquina de radioterapia. E vocês sabem que procedimentos como radioterapia, raio-x, contém material radioativo. Bom, pois é, e dentro dessa cápsula havia um material extremamente radioativo, o Césio-137. Ele é o vilão nessa história, ele é tipo um pozinho. A olho nu ele pode parecer até um pozinho comum branco ou translúcido, parece até açúcar ou grão de areia. Mas esse pozinho libera um tipo de radiação extremamente perigosa e nociva para o corpo humano, podendo danificar as células do corpo humano sem que você perceba. Só que o grande problema, tanto na série quanto na vida real, é que esse material brilha no escuro. Sim, é literalmente um pozinho brilhante, azul, bonito, chamativo, quase que mágico. Gente, pensa, você vê um pozinho azul brilhando. E foi aí que tudo começou a dar muito errado. As pessoas acharam esse material interessante, até porque era um pozinho azul que brilhava no escuro. Começaram a distribuir para a família, passar no corpo, a tocar, mostrar para as outras pessoas, carregar de um lugar para o outro. E sem saber, eles estavam contaminando muitas pessoas e muitos objetos, ou até mesmo partes do corpo. Porque, gente, pensa, é um pozinho, como se fosse uma areia. Então aquilo pode grudar na roupa, pode grudar na pele, pode grudar no cabelo. Às vezes, quando a gente vai pra praia, a gente acha grão de areia em lugares que a gente nem achava que existia, muito tempo depois de ir pra praia, porque é difícil de tirar um material tão pequeno do seu corpo. É a mesma coisa. E aquele material estava sendo carregado no corpo dessas pessoas ou em objetos que elas carregaram por muito tempo. E em pouco tempo, essas pessoas que tiveram contato, mesmo que mínimo, com esse material radioativo, começaram a sentir os primeiros sintomas. E na série mostra muito bem como isso foi acontecendo aos poucos. Então começaram queda de cabelo, náusea, enjoo, vômito, algumas queimaduras na pele, em estágios mais avançados. E o pior de tudo é que ninguém entendia o porquê que aquilo estava acontecendo. Na série, inclusive, é tratado como se fosse algo demoníaco. Quando aquele material é trazido para dentro da casa do dono do ferro velho, a mulher dele passa a desconfiar que aquele material fosse amaldiçoado. Aquele material estava deixando todo mundo doente, aquele material não era de Deus, né? Então as pessoas tentavam achar uma explicação lógica para aquilo, sem saber que aquilo se tratava de contaminação radioativa. Depois que começa a contaminação, começa o caos, e a série trata isso de uma maneira excelente. Mostra os profissionais da saúde tentando descobrir o que era aquilo e quando descobrem, tentando solucionar aquele problema. Meu Deus, a gente precisa de um remédio, de um tratamento, esse negócio é novo, como é que a gente faz? Mostra as autoridades naquele momento sem saber como reagir, porque é algo extremamente novo, e mostra também a cidade e a população entrando em completo colapso e em completo pânico total. Porque pensa, gente, a explosão de Chernobyl, por exemplo, tinha acontecido poucos anos antes da tragédia do Césio-137. Então as pessoas achavam que a radiação era uma coisa extremamente perigosa. Quando chegou aos ouvidos das pessoas que aquela contaminação se tratava de radiação,
a cidade entrou em colapso total, em completo desespero. Pessoas que nem tiveram contato com a radiação achavam que poderiam estar contaminadas, tiveram medo por falta de informação. Mas a verdade é que quando descobriram que aquilo lá se tratava de radiação, já era tarde demais para algumas pessoas. Um dos casos fatais, inclusive, dessa tragédia, que é retratado na série, aconteceu na vida real, que é o caso da Celeste na série, mas que na vida real se trata da Leide das Neves Ferreira, uma menina de apenas 6 anos que, segundo relatos, chegou a ingerir o material radioativo. E em poucos dias ela já começou a ter sintomas, e os sintomas da menina foi se agravando até que ela chegou a óbito. O caso dela ficou conhecido no mundo inteiro. Ela foi uma das vítimas mais afetadas pela radiação porque ela chegou a ingerir o material. E o caso dela, eu acredito que seja o caso que ficou mais conhecido da tragédia do Césio 137 em Goiânia. E o que eu acho que a série faz muito bem? Eu acredito que a série tem acertado muito em mostrar esse lado humano da tragédia. Não é só sobre o acidente e sobre os erros que causaram esse acidente. É sobre as pessoas afetadas nesse acidente. As vítimas, as famílias das vítimas, os profissionais da saúde, os profissionais da ciência que estavam tentando investigar tudo aquilo. Tudo isso é mostrado de forma humana e também mostrando vários pontos de vista. Mostrando o ponto de vista das autoridades que estavam tentando fazer alguma coisa na época, mostrando o ponto de vista das pessoas que estavam contaminadas, mostrando o ponto de vista das pessoas que moravam em Goiânia, não estavam atingidas pela radiação, mas estavam com muito medo, mostrando o ponto de vista desesperador dos profissionais da saúde e, enfim, mostrando cada pontinho de vista do ser humano que estava envolvido de alguma forma naquele acidente. Uma coisa muito interessante que a série mostra foi a intolerância que aquelas pessoas que foram contaminadas sofreram. As pessoas não queriam chegar perto das pessoas, mesmo quando as pessoas tinham alta do hospital e estavam inofensivas. A cidade em si de Goiânia sofreu uma alta intolerância, porque as pessoas de outras cidades, de outros estados, não queriam ir para a cidade de Goiânia, achando que aquele lugar já era altamente contaminado e perigoso. E o mais interessante nessa história é que com a série repercutiu-se de novo essa notícia e muitas pessoas estão buscando materiais de pesquisa para saber o que realmente aconteceu naquela época. E pasme, existe muito material para quem quer realmente pesquisar sobre essa história. Por quê? Porque não é um fato antigo. Ou seja, tem reportagens sobre a tragédia, tem fotos do incidente. Ano que vem, a tragédia faz só 40 anos. Foi uma coisa que aconteceu há poucos anos atrás. E é o tipo de coisa que parece impossível de acontecer, independente do contexto, mas que acontece e muitas vezes se repercute desse jeito por falta de informação. Essa série não é só sobre entretenimento, ela é um acervo histórico do que aconteceu no nosso país e também é um alerta ao que a falta de informação e a intolerância podem fazer com a sociedade e com as pessoas. Mas e aí, você assistiu essa série da Netflix? Eu acho quase impossível a essa altura do campeonato alguém não ter assistido, porque tá muito famosa por aí. Se você assistiu, coloca aqui nos comentários. Se você não assistiu, coloca aqui também se você teve interesse de assistir depois que assistiu esse vídeo. E coloca também se você já conhecia a história real por trás da série. É isso, não esqueçam de me seguir nas minhas outras redes sociais, é Agverso, vou deixar o arroba aqui em cima pra vocês. Lá eu também posto vídeo diariamente sobre filmes e séries. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.